compartilhar no... Calma aí, já converti no PDF. Vou gravar. Ah, já começou a gravar, já está gravando, tá? Professor, vou desabilitar o meu microfone e minha câmera aqui, Tá. então, tá? Vou deixar vocês seguirem aí. Qualquer coisa é só me chamar. Um É abraço, só pessoal. se tá compartilhado, tá, né? Tá certinho. Tá, Beleza. pelo menos para mim, tá bem visível. Ok. Bom, pessoal, eu vou voltar então alguns minutinhos, mas prometo, nós não vamos perder tempo, tá? Eu falei então da democracia. Não sei se todos conseguiram ouvir da democracia. Em especial, eu trouxe uma frase do Abraham Lincoln, né, o 16º presidente dos Estados Unidos. Então, ele propõe que a democracia, ele falava, né, na verdade, a fala não é dele propriamente dita, já anos antes, né, já tinha sido falada, a democracia é o governo do povo, feito para o povo e pelo povo, e responsável perante o povo. Então, veja a parte final também interessante, né? Responsável perante o povo. A necessidade é de uma prestação de contas. Isso já estava ali na fala do Abraham Lincoln. E disso decorre, dessa fala dele, duas perguntas fundamentais, duas discussões aqui, que aí eu vou retomar daqui o nosso assunto para, se alguém eventualmente cortou, pegamos o gancho daqui. E a primeira é, quem governará? Será um grupo de pessoas que vai governar? E aí eu contei aqui rapidamente a respeito da minha avó. A minha avó, mãe da minha mãe, nasceu no início do século XX e faleceu ali um pouco antes da metade do século XX, quando então a eleição estava chegando para as mulheres lá no interior da área rural. Ela morava no interior de um estado e na área rural. As mulheres no Brasil não têm 100 anos que votam. Nós estamos completando 90 anos esse ano das mulheres votando. Então, quem governará? Governará aquele que é eleito por um grupo de pessoas ricas, como era o caso, ou só votando que era escolhido por homens? Então, essa é a primeira discussão. Segundo, quais interesses deverá atender quando o povo estiver em desacordo e suas preferências divergirem? É o interesse daqueles que foram eleitos como governante, ou melhor, que foram escolhidos como governante, ou é o interesse do povo? Já que como Abraham Lincoln falava, democracia é o governo do povo, feito para o povo e pelo povo. Pois bem, para a gente falar sobre essas duas perguntas, nós temos dois modelos democráticos. O primeiro modelo democrático é o majoritário e o segundo modelo é o consensual. No modelo majoritário, tem que prevalecer a vontade majoritária. Então, se nós estivéssemos aqui numa sala de 11 pessoas, como coloquei no exemplo lá, basta que 6 pessoas votem favoravelmente que aquele assunto é aprovado. Essa, inclusive, é a maioria simples que nós comentamos. Então, prevalece a vontade majoritária por esse modelo democrático. E não deixa de ser democrático, porque é a vontade da maioria. Trata-se de governar para a maioria do povo. Ou seja, a maioria dos representantes do povo escolheram aquela proposta, por exemplo, e, consequentemente, entende-se que está governando para a maioria do povo. O intuito é aproximar-se mais do ideal democrático, entre aspas, do governo pelo povo e para o povo. Já quando a gente trata do modelo democrático consensual, a gente não governa, como colocou ali, né, para a maioria do povo, a gente governa para o máximo possível de pessoas, na ideia de que é necessário verificar, num consenso, numa negociação, como que a gente pode chegar ao atendimento da maioria da maior parte das pessoas, independentemente de se ser majoritário. Então, imaginemos, quando a gente senta nessa mesma sala com 11 pessoas, a gente começa a ver a necessidade. Qual a necessidade sua? Ah, é tal coisa. Qual a necessidade sua? É tal. E aí a gente começa a ver que, às vezes, tem pontos que são convergentes. Então, aquilo que é convergente, é possível fazer um consenso? Se for possível fazer um consenso, ainda que aquela pessoa fosse votar contra no modelo democrático majoritário, ela não votará porque houve um consenso. Em suma, prevalece, portanto, aqui a vontade de maior número de pessoas. Esse modelo não difere do majoritário, concordando que é melhor o governo da maioria do que da minoria. Não. A gente sempre vai ter a ideia de que democracia é melhor o governo da maioria do que o da minoria. Essa é a proposta desses modelos democráticos. A diferença, a esses próximos 2 slides vão tratar disso,
é que o modelo majoritário ele concentra o poder político nas mãos de uma pequena maioria, e talvez até uma maioria simples, como a gente falou. Se eventualmente aqui, pessoal que não conhece o processo legislativo brasileiro, mas a lei ela é aprovada por maioria simples na Câmara dos Deputados. Então, você pega 513 deputados, você vê qual a maioria simples, daqueles que compareceram naquele dia, e a lei ela é aprovada. Uma lei, não uma proposta de emenda à Constituição, uma lei. Ao passo que o modelo consensual tenta compartilhar, dispersar, limitar o poder de várias maneiras, através de uma negociação. Outra diferença, o modelo majoritário é exclusivo, ele é competitivo, ele é combativo. Uma pessoa tenta se impor sobre a outra para que a vontade majoritária que ela propõe prevaleça. Enquanto o modelo consensual, como o próprio nome diz, é negociação, é consensual, há uma maior abrangência, se caracteriza pela abrangência. Então, para alguns, inclusive, consideram essa democracia consensual como de democracia de negociação. Então quer dizer que a democracia consensual, como já disse uma vez o Enad, é aquela que é caracterizada pelo consenso a ser alcançado entre situação e oposição nas decisões governamentais? Não, não é essa a democracia consensual. De novo, a democracia consensual é atender o maior número de pessoas possíveis. Ao passo que a majoritária, basta o voto, por exemplo, da maioria simples, e que você não pode garantir que está atendendo a maior parte das pessoas possíveis em relação àqueles assuntos, porque você não fez uma negociação. E ao negociar, você pode talvez atingir 90% da população, que é muito mais do que uma maioria simples. Em suma, entendam, a democracia consensual não é aquela que é alcançada entre situação e oposição nas decisões governamentais, não é isso. O que envolve é a necessidade de maior número de pessoas participando dessa democracia. Bom, e aí, né, como eu colocava lá para vocês, nós temos o artigo, o preâmbulo da Constituição Federal. Preâmbulo da Constituição Federal. Veja, aqui é só para dizer que a nossa Constituição ela traz que nós fomos que nós instituímos lá em 88 um Estado democrático. Tá ali, ó. Nós, representantes do povo brasileiro, nós quem, professor? Nós, os legisladores lá, o poder constituinte originário de 88, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, enfim, promulgam a presente Constituição da República Federativa do Brasil. Quando a gente vai para o artigo 1º da Constituição, e acredite, aqui não é a proposta de uma aula de direito constitucional, é só para você ver que o Estado democrático é assim que foi colocado. O Brasil foi colocado, a base da Constituição Federal de 88 é o Estado democrático. E nós não estamos preocupando qual modelo democrático, majoritário ou consensual. Não, isso a Constituição não traz. E isso nossos próprios governantes, ou nós como sociedade, vamos definindo qual é o melhor. Se é o majoritário, se em determinados casos é o consensual. Quando a gente olha o artigo 1º, lá está de novo, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios do DF, constitui-se em quê? Em Estado democrático de direito. Essa democracia está lá no parágrafo único. O que é a democracia? Todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. O inciso 2º desse artigo 1º trata da cidadania, que nada mais é, que a gente vai começar a tratar na sequência, o direito que eu tenho, que você tem, de votar e sermos votados. Pois bem, então o Estado democrático se impera assim, e é desse modo que o Brasil atua, desse modo que nós temos a nossa Constituição definida. Vejam que eu coloquei, né, o artigo 5º, inciso 44, que até constitui crime inafiançável, imprescritível, inafiançável que não cabe fiança, o juiz não vai poder arbitrar uma fiança, imprescritível que pode passar o tempo que for, que não prescreve, a ação de grupos armados, seja civis ou militares, contra a ordem constitucional e Estado democrático. Então, se algum grupo armado, seja civil ou militar, ele atentar contra a ordem constitucional e Estado democrático, eles estão praticando crime inafiançável e imprescritível. Tamanha necessidade de se proteger o Estado democrático. Bom, e aí, para a gente encerrar esse primeiro tópico da nosso debate aqui, né, já estendemos demais, cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo e um Estado. É o direito do cidadão aumenta na proporção dos seus deveres perante a sociedade. E aí eu comentei, não sei se vocês ouviram isso na hora que comentei, às vezes a gente se esquece, a gente exerce a cidadania, daqui 4 dias estamos lá exercendo a nossa cidadania, o direito de cidadania, que é o direito de votar e ser votado. Mas ela não se esgota do votar e ser votado. Os deveres também que se impõem sobre o cidadão na fiscalização. E às vezes é nisso que muitas das vezes a gente pode
eventualmente falhar, né? Como eu coloquei. Você imagina, perguntar aqui, todo mundo se lembra em quem votou para deputado distrital nas últimas eleições? Talvez a gente não se lembre. Ou deputado federal, ou senador, talvez governador, presidente é mais fácil de lembrar, porque se tratam de cargos majoritários. Mas aí já fica, né, a pergunta. Se a gente não lembra nem quem votou, como é que a gente vai cobrar? Como é que a gente vai continuar? Professor, tentar tirar a sua imagem para ver se melhora aí, que está começando a travar, parece. Hoje está demais, viu? Hoje está difícil, José Alexandre. Hoje tá. Eu acho que é porque tem muita gente ao mesmo tempo aqui. A gente está com mais de 400, Favário. Caramba, nem percebi. Eu nem sabia que comportava tanta gente, mas a gente está com 310, mais Tá, então 178. perfeito. Ó, é assim, fechou tudo, ele como se fosse tivesse fechado a tela. Vamos juntos, vamos mais um pouquinho. E aí, se for o caso, eu passo para o professor Leandro, professor Leonardo, professor Leonardo, para ele pegar de lá, senão vai ficar muito cansativo, né? Minha parte corta tal. Mas deixa eu avançar um pouquinho mais para a gente tratar. Eu quis colocar para vocês uma questão do ENAD, para vocês verem como que isso é cobrado. Tá, então exercer a cidadania plena é quando o cidadão tem direitos civis, políticos e sociais. Esses são os direitos de primeira e segunda geração, que a gente chama. Os direitos humanos, os direitos fundamentais de primeira e segunda geração. Ou seja, a qualidade do cidadão de poder exercer o conjunto de direitos e liberdades políticas, socioeconômicas do seu país, estando sujeito a deveres que lhe são impostos. É aquele negócio, né? Eu posso fazer tudo o que eu quero? Não, a lei vai me impor limite. Então, esses são os deveres que são impostos. Pois bem, exemplo, votar e ser votado, participar ativamente da elaboração das leis, exercer funções públicas, são exemplos do conjunto de direitos e deveres que cada um de nós, cidadão, temos. Mas que dever que tem de votar? É um dever, tá lá. O voto, para nós, ele é obrigatório, não é facultativo, exceto para pessoas acima de 70 anos e menos de 18. Então, ele é um dever que nós temos para com a própria democracia. Então, se por um lado a cidadania concede aos seres humanos o direito formal de se organizarem, de expressarem livremente suas opiniões, ou interesses, por outro lado, ela remete à obrigação de cumprirem seus deveres. Por isso, o exercício da cidadania implica constante reflexão a respeito das noções e princípios que fundamentam a vida moral dos seres humanos, mesmo que em algumas situações a pessoa se limite ao uso do senso comum somente. É aquilo que nós comentamos no início a respeito da diferença entre ética e moral. Ainda que algo talvez não esteja previsto num código, não esteja previsto, não esteja codificado, aquilo, se entender que é necessário para uma observância, para o bom senso, para o senso comum, é necessário que se observe, então, para que nós tenhamos um bom convívio social. Bom, cidadania é a expressão concreta do exercício da democracia. Então, como é que se exerce a democracia? Através da cidadania, através do voto, através da eleição, através da escolha dos nossos representantes. O exercício da cidadania, como uso de direitos e desempenho de deveres, deve pautar-se por contornos éticos, fazendo um link aí com o primeiro tópico da nossa aula. Aqui é o artigo 14 da Constituição, que trata exatamente isso, que a soberania popular nossa, ela é exercida pelo sufrágio universal. O que é o sufrágio universal? O voto universal, direto e secreto, com valor igual para todos. Então, mesmo a minha avó lá, que não pôde votar, infelizmente, por causa que não chegou a ela o direito de voto ainda quando estava viva, mas se ela estivesse viva, ela teria o voto dela contado mesmo que o meu. E é através desses instrumentos, plebiscito, referendo, iniciativa popular, e até mesmo através do próprio voto, como está ali no próprio artigo 14. Tá, vamos então fazer essa questãozinha, vamos treinar ela. Olha o que diz, essa é uma questão do ENAD de 2021. O que é democracia? Em seu famoso discurso em Gettysburg, Abraham Lincoln disse que democracia é o governo do povo, feito para o povo e pelo povo e responsável perante o povo. O crédito dessa definição é, na verdade, de Daniel Webster, que elaborou 33 anos de Lincoln em outro discurso. Bom, fato é que sempre se atribui isso ao presidente dos Estados Unidos. Nessa ideia de governo, pelo povo e para o povo, surge uma questão essencial. E quando o povo estiver em desacordo? E quando o povo tiver preferências divergentes?
Aí o politólogo, né, que é o especialista em ciências políticas, o Arendt, ele ressalta que há duas respostas principais. A democracia majoritária, a resposta da democracia majoritária, que nós falamos, e a resposta da democracia consensual. Na majoritária, a resposta é simples e direta: deve-se governar para a maioria do povo. Então, se reúnem numa sala os governantes e lá eles colocam em eleição. Helena, o majoritário define o que é importante para o povo. Já a resposta alternativa, no modelo da democracia consensual, é que deve-se governar para o máximo possível de pessoas. Então, não para a maioria do povo, mas para o máximo possível. Concorda que o máximo possível pode ser muito mais do que a maioria? Chega-se a um consenso, então. Pois bem, a virtude da democracia consensual, essa é a questão ainda, não chegamos nem aos itens, é buscar consensos mais amplos no que é interesse de todos. O desafio da democracia consensual pressupõe lideranças políticas mais maduras, tanto no governo quanto na oposição. Democratas genuínos têm aversão à ideia do totalitarismo e combatem os delírios daquele que deseja um poder sem limites. Aí está disponível o link, né, da onde foi retirada essa reportagem, e o Enad, então, te pergunta agora o seguinte, esses 4 itens. Vou repetir aqui a tela. Espera aí. Item 1. O bem comum a ser estabelecido por um governo democrático nem sempre está associado às opiniões da maioria do povo. Correto. O item 1 está correto. O bem comum a ser estabelecido por um governo democrático nem sempre está associado às opiniões da maioria do povo. Porque você pode ter a maioria que é a consensual. Então, ele está considerando os dois argumentos, a partir dos argumentos expostos no texto. Já o item 2 diz que a democracia consensual é caracterizada pelo consenso, até aí está correto, a ser alcançado entre situação e oposição nas decisões governamentais. Não, não é isso. A democracia consensual é governar, volta ali os slides, ó, é governar para o máximo possível de pessoas, que, reitero, não quer dizer que é a maioria do povo. Pode ser muito, e será, sem dúvida, para muito mais do que a maioria do povo. Porque você vai ver aquilo que é possível chegar a um consenso. De repente, o consenso se chega, um abrindo mão daqui, o outro entra com eu vou abrir mão, o outro fala, eu não vou abrir mão nesse ponto, mas eu abro mão no outro ponto, então começa a se fazer um consenso. Consequentemente, vai ser atingir uma quantidade de pessoas muito maior do que a mera maioria do povo. Então, o item 2 está falso. O item 3, circunstâncias políticas de polarização, marcadas pela alta competitividade e combatividade entre posições divergentes, caracterizam um modelo de democracia majoritária. Sim, esse é o modelo de democracia majoritária, que a gente vê políticas de polarização. Você vê, né, 2 ou 3 ou 4 polos, em especial lá no Congresso, quando se debate uma lei, um levanta uma bandeira, aí vai discutir lá um assunto sobre armas, aí tem os que defendem as armas, os que são contra, e aí vão colocar as bandeiras, cada um vai debatendo, é para isso mesmo que está ali o Congresso, até que se aprova ou rejeita. Esse é o modelo de democracia majoritária. Então, há uma competitividade, a palavra-chave aqui, uma combatividade. Já a democracia consensual, o item 4, diz que pressupõe que a situação política no poder considere em suas decisões a necessidade das minorias, inclusive, no sentido de governar para todo o povo. Se você considera a necessidade das minorias, veja que interessante, né? E poderia ter pensado, mas a minoria vai atender a maioria do povo? Sim, mas as minorias no sentido de entender que nós também temos que conceder direitos a elas, que elas também merecem os direitos, que também elas são parte do Estado democrático. Então, você chega a um consenso em relação a elas. Como alguém até colocou aqui no nosso chat, se não me engano foi o Felipe, e falou a respeito das cotas que nós temos. Você ao estabelecer cotas, ao estabelecer uma política de cotas, uma política que é já prevista numa convenção que o Brasil assinou na década de 60, em 1966, uma convenção internacional que o Brasil assinou lá. Você estabelece aquilo, uma democracia consensual. Ainda que ela não atinja vamos falar assim, a maioria da população, a maioria majoritária da população, ela vai atingir uma minoria, mas que é necessário para assegurar direitos a ela. E isso se faz através de um consenso. O consenso vai ser um abre mão, o outro vai negociar, o outro vai colocar. Isso acaba atingindo uma. E por que se faz uma política de cota? Se faz uma política de cota porque a gente precisa entender que é necessário que mais pessoas daquela determinada raça adentrem aos estudos, que tenham que alcancem um cargo político ou um cargo, porque tem também a questão de cotas para mulheres nas eleições, por exemplo.
Então, é isso, é estabelecendo. Então, resumindo essa questãozinha, os itens considerados como corretos foram o item 1, o item 3 e o item 4. A resposta foi a letra D de dado, 1, 3 e 4. Entendam, a democracia majoritária, a democracia consensual é aquela que acaba atingindo, beneficiando a quantidade maior de pessoas. Talvez a quantidade maior de pessoas se restringe a um grupo de pessoas, uma minoria em relação ao todo, mas atinge toda aquela quantidade de pessoas. Em suma, a resposta foi dada letra D, né? Enfim, está correta, é conforme os ensinamentos desses doutrinadores. E para a gente encerrar essa parte da nossa aula, enfim, aí eu coloco até a professora Vivian, se quiser, a gente para por aqui, o professor Léo, o professor Leonardo, ele pega já daqui em diante. Eu cito um livro para vocês, trago um livro bem interessante, Como as Democracias Morrem. Então, você vê, né, isso tem se ocorrido em alguns países que a gente tem visto, os Estados Unidos foi um exemplo disso, enfim, passou por algumas coisas nesse sentido, de você começa a implantar. Eu não vou falar dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é bem recente, o livro conta dos Estados Unidos. Quem tiver curiosidade, leia esse livro, é muito interessante, muito instigante. Ele está traduzido para o português, tá? Então esse livro já é o traduzido, e ele conta do caso lá, mas eu vou contar o caso rapidamente da Itália. A Itália, anos atrás, teve uma operação chamada Operação Mãos Limpas na Itália, muito importante aquela operação para a Itália, e quem tiver a curiosidade, assista um filme chamado Falcone. Falcone. Esse Falcone era um juiz, Giovanni Falcone, era um juiz na Itália que ele trouxe essa ideia, né? Ele trouxe esse combate, não é uma ideia, ele trouxe o combate a essa da máfia italiana, de uma parte da máfia. Pois bem, naquela época, inclusive, um mafioso estava refugiado no Brasil, o Brasil extraditou ele, enfim, a história é essa. Quem assistir lá o filme do Falcone vai ver, inclusive, falando do Brasil, esse mafioso estava lá em Manaus. O mafioso, o cara lá, o italiano. E aí ele chega lá, faz uma delação premiada, tal, ou seja, a operação foi um sucesso. Em determinado momento, matam um juiz. Ih, já contou o final do filme? Não, mas essa é a história, tá? Matam um juiz, o Falcone morreu. E aí, esses caras foram ser julgados, esses mafiosos, porque o brasileiro que foi para lá, né, esse cara que estava no Brasil, que não era brasileiro, era italiano, ele delatou, fez a delação premiada, e ele então começa a falar quem eram os mafiosos, tal, e o sistema vai em cima deles e combate. Só que, em determinado momento, pessoas começaram a ser infiltradas dentro do Poder Judiciário, dentro do Ministério Público, dentro dos políticos, e acabaram resultando um abafamento daquela operação Mãos Limpas, que, a grosso modo, alguns dizem que a Operação Lava Jato no Brasil se assemelhou a ela, e quando imaginava que a democracia estava fortalecida, isso foi recente, acabaram elegendo uma pessoa que veio e acabou, né, tomando medidas contrárias aos próprios interesses da Operação Mãos Limpas. Enfim, nem comparo, eu particularmente não comparo a Operação Mãos Limpas com a Operação Lava Jato, sem dúvida não comparo, né, por muitos motivos. Lá, os juízes naturais, o princípio do juiz natural foi respeitado, quem eventualmente é da área do direito sabe que eu estou falando do princípio do juiz natural, algo que se percebe que no Brasil, em alguns momentos, ocorreu violação a esse princípio. Mas é um momento que eventualmente pode ocorrer, que a democracia ela é implodida por dentro, ou seja, a pessoa entra no poder, aí ela coloca o amigo dela para julgar as contas públicas dela. Ei, peraí, se o Tribunal de Contas da União ele é um órgão, por exemplo, para fiscalizar as contas, como é que eu posso colocar lá um amigo para me fiscalizar? Não vai dar muito certo, correto? Como é que eu posso ser, por exemplo, um diretor de uma empresa e eu vou ser o diretor e vou colocar o meu amigo para ser meu conselheiro fiscal? Não pode. Você vai ter não tem problema aí. Por isso que começam a surgir as regras de compliance nas empresas. E assim é o Estado. Se faz isso, se você começa a fazer desse modo, você começa a indicar os seus amigos, daqui a pouco a democracia implode por dentro e aí nós não temos mais democracia. Bom, em suma, era esse tópico, o primeiro tópico de tratar. Alguém abriu a câmera aqui e mostrou que tem um livro muito bacana. Eu não contei o livro não, tá? O livro é bem instigante, bem interessante, quem puder ler, é muito bacana. Professora Vivian, aí teria o outro tópico é mais com imagens. Não sei se dá tempo. Eu acho que é importante a gente passar, né, professor? Tá. Mesmo que a gente finalize um pouquinho mais tarde. Então, vocês aguentam um pouquinho. Eu prometo que eu vou ser mais breve nesse daqui. Quando a gente fala Estado, então coloca ali Estado, sociedade e trabalho. Eu começo a falar um pouquinho sobre trabalho. A forma do trabalho alterna dependendo da área vivenciada.
Teve época que o trabalho escravo ele era aceito. Não estou dizendo que ele deveria ter sido aceito, ele foi aceito. Era a regra da sociedade, era uma conduta da sociedade que aceitava. A servidão ela foi aceita em muitos períodos da história. Então, ou seja, a forma de trabalho alterna dependendo da era vivenciada. Como coloquei, houve épocas em que o trabalho escravo à servidão era aceitável, que não é mais aceitável hoje, numa sociedade democrática. Ah, professor, mas tem países que ainda são. Lamentável, né? E ainda se depara com isso no Brasil, por exemplo, em que você tem lá o Ministério Público do Trabalho, os auditores fiscais do trabalho que adentram a uma fazenda, ou que vão mesmo numa... Eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade que é famosa por ser questão de tecelagem, na década de 90, hoje não mais, porque acabaram entrando muito produto exterior, e a cidade, então, ela teve uma quebra ali na década de 90. Mas não raro, agora a gente vê pessoas sendo contratadas por essas tecelagens de fundo de quintal, vamos falar, e essas pessoas não são brasileiras, são bolivianas, vêm para cá, o cara fala, pensa, olha, eu estou lá na Bolívia, não ganho nada, vou para o Brasil, só que ele vem aqui, ele trabalha em condição análoga de escravo. Em determinado dia, o auditor fiscal do trabalho, e aí se constrói, né, casas enormes, com muros enormes, altos, e aí ninguém entra, ninguém sabe quem que está lá dentro. Um auditor fiscal do trabalho, alguns auditores fiscais do trabalho, com uma denúncia que receberam, foram até um local, que é interessante, que inclusive as pessoas que são agenciadas por outro boliviano, entre outras nacionalidades aqui da América do Sul. Aí os auditores fiscais do trabalho foram até aquele local e entraram lá filmando, até para ficar registrado. Isso deve estar até na internet, quem procurar no YouTube. E uma das meninas estava lá na máquina de costura, enfim, trabalhando lá sei lá quantas horas por dia, come no mesmo lugar, uma casa que 80 bolivianos tinham lá, entre crianças, idosos e, enfim, pessoas com enfermidades, sem cuidado nenhum, sem carteira de trabalho, sem registro, nem nada. E aí eles filmando tal, e a menina estava na máquina, eles chegaram falando, você pode parar de trabalhar. Aí, né, eles começaram a fazer outras coisas, verificar, daqui a pouco ela voltou para a máquina, e foi lá e continuou trabalhando. Não, você pode parar, você está livre. Entendeu? Olha só como que é a situação. Então, a forma de trabalho, ela vai evoluindo. Isso, para nós, hoje, não é aceitável. Agora, sem dúvida, cada forma predominante do trabalho está relacionada com a forma de organização dessa sociedade. Numa sociedade capitalista como a nossa, a forma que predomina é o trabalho assalariado. Pois bem, e para que então é necessário o Estado? Que veja que o tema é Estado, sociedade e trabalho. Bom, o Estado tem que entrar em algum momento para organizar a sociedade, de tal modo que o trabalho possa ser desenvolvido. Então, não é normal que alguém desenvolva um trabalho escravo, ou um trabalho análogo a de escravo, para não falar que é escravidão, propriamente dito. Então, o Estado tem que organizar, tem que estabelecer regras de conduta, direitos mínimos. Assim, o Estado organiza essa sociedade do ponto de vista jurídico para que ela possa desenvolver e, por conseguinte, ser possível desempenhar um ofício, uma profissão. Algo que talvez é básico para nós, não era assim lá no início do século XX, ou final do século XIX, início do XX, lá quando começa a surgir a Revolução Industrial. As pessoas trabalhavam quantas horas? 16, 18 horas por dia, homens, mulheres, criança. E por que trabalhavam? Porque não eram ricas, porque se fosse rica, ela não estava trabalhando. Então, você tinha ali uma classe sobrepondo a outra classe. Aí o Estado vem para quê? Para igualar essas classes. Aí que surge a necessidade de assegurar direitos sociais, econômicos, culturais, que até então não se tinha. A primeira Constituição que nós temos no mundo a assegurar direitos sociais é a Constituição Mexicana de 1917. E essa Constituição é a base depois para a Constituição de Weimar, na Alemanha, em 1919, e o Brasil, né, quando é lá na década de 40, vem com a consolidação das leis trabalhistas, muito baseada na Carta del Lavoro, lá da Itália. Bom, então, em suma, é para isso que o Estado existe, para organizar. Aí está o Emílio Durkheim, que eu trouxe, que ele coloca que o Estado se organiza para que a coesão social possa acontecer. E o que é esse conceito sociológico de coesão social? Relacionado a uma espécie de Estado pelo qual os indivíduos mantêm-se unidos, integrados a um grupo social. Então, são os trabalhadores, e aí então você tem ali uma regra de conduta para eles, você tem, né, direitos e condutas para eles, são os empregadores, regras de condutas de direitos e deveres para eles, e assim por diante. É possível que encontremos formas de atuação dos estados diversas. O Estado francês, por exemplo, quando eu falo Estado aqui, entenda, o Estado no sentido de país. O Estado francês, a forma de atuação dele é diferente do Estado brasileiro. Então, vai ter direitos aqui que tem no Brasil que não tem na França. E pode também ocorrer o inverso, que, por sua vez, difere lá do Estado mexicano, que criou a primeira Constituição que enumerou direitos sociais. Em suma, cada Estado tem sua forma de atuação.
E há elementos que são gerais para todos, mas há algumas particularidades históricas para a forma de organização de cada estado. Então, alguns estados, assim, há elementos gerais, todos ali são assalariados, por exemplo, com regra de conduta básica, num estado democrático, o estado coloca isso. Mas você vai vendo que há algumas particularidades históricas em relação à organização de cada estado. Então, olha, nesse caso aqui, nós vamos proteger tal trabalhador, vai proteger lá o trabalhador, a pessoa com deficiência. Nesse a gente vai colocar... Isso é uma questão do próprio estado, né, de organizar. Bom, sim, aí aqui eu coloquei algumas coisas que eu já comentei, né? Nítido que a forma de trabalho, apesar de ser predominantemente assalariado, tem se alterado bastante pós-revolução industrial, em razão das alterações na sociedade. Todo mundo sabe, o trabalho ele começa a ser desenvolvido, essa forma de trabalho que nós temos, no início dela, lá após a Revolução Industrial, vem com o Fordismo, aí o Henry Ford, modo de produção em massa baseado na lei de produção idealizada por Henry Ford, buscava-se a racionalização do processo produtivo, na fabricação de baixo custo, na acumulação de capital. Colegas, talvez aqui que são da área de administração, sabem falar isso aqui muito bem do que a gente, muito melhor do que a gente. É só uma proposta aqui, então, de comentar, né, que tem o Fordismo. Filmes clássicos que a gente pode assistir para ver isso são filmes do Charlie Chaplin. Você vê lá, ele é exatamente trabalhando numa fábrica em que está se aplicando o Fordismo. Enfim, não vou lembrar agora o nome do filme, mas só digitar lá no Google que a gente vai ter esse filme. E é um filme mudo, mas que é muito interessante. Em determinado momento, ele é escolhido numa fábrica, né, para fazer o teste de uma máquina. E ao fazer o teste daquela máquina, então a máquina dá errado. A ideia era que ele não parasse de trabalhar, ou parasse o mínimo possível para fazer suas refeições. A primeira fábrica, a primeira linha de produção semi-automatizada de automóveis foi no ano de 1914, e esse se tornaria o modelo de gestão da segunda revolução industrial e perduraria até meados do século de 1980. Olha quanto tempo que durou. Bom, enfim, esse modelo, ele perdura até essa década de 80, quando ele, basicamente, os princípios, né, são permite dinamizar o tempo de produção, tem em vista manter a produção equilibrada com seus estoques, a economia, produtividade, extrair o máximo da mão de obra de cada trabalhador. Daí a crítica que se faz no filme lá, que eu comentei com vocês, do Charlie Chaplin, em relação a que ele não podia sequer ter tempo de descanso, era para comer naquela máquina, para economizar tempo e voltar para o trabalho, né? Ele ficava lá, a intensificação era dinamizada no tempo de produção, ele fica o tempo inteiro ali fazendo o mesmo trabalho repetitivo. Bom, o Fordismo, então, ele é substituído na década de 70, ali na década de 80, pelo Toyotismo, um sistema que é desenvolvido pela fábrica japonesa da Toyota, na ideia de que os empregados são especializados e responsáveis pela qualidade do produto final. Ao contrário do Fordismo, não se faz estoque do produto, a fabricação só ocorre quando existe demanda e não há excedente de produção. Dessa maneira, se economiza em armazenagem, compra de matéria-prima. Enfim, nós temos esse modelo, né, que o toyotismo sendo substituído. Pois bem, eu trouxe agora algumas imagens para a gente encerrar a minha parte aqui, nessa ideia da evolução do trabalho, então, ou seja, na evolução da sociedade, que é o tema nosso, Estado, sociedade e trabalho. Na evolução da sociedade, consequentemente, do trabalho, e o Estado tendo que entrar para regulamentar. Então, vejamos essas imagens, só para a gente finalizar. Essa é uma imagem lá do início do século XX, na construção lá no sistema Fordismo. Perfeito. Aí, esse daqui é uma imagem de uma menina passando o telégrafo. Olha aí. São só imagens mesmo, tá? Só para a gente comentar um pouco. Como que é a evolução. Então, imagina como que eram as regras trabalhistas aplicáveis a essa colaboradora dos Correios. Para quem eventualmente não sabe, eu sou empregado público da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Ainda a gente permanece no próprio nome da empresa, o telégrafo, que era exatamente uma atividade exclusiva feita por um departamento dos Correios, né, o DCT, e está aí como que era feito o telégrafo. Pois bem, olha aí, o pessoal trabalhando no escritório, sei lá que escritório que era esse, mas tudo lá com máquina de escrever, tal, como que era a relação de trabalho, como que ela se aplicava. E o Estado tinha que regulamentar, o Estado entrava, colocava direitos para eles, novos direitos vão surgindo ao longo do tempo. Não se preocupa que o ENAD não vai perguntar para vocês quais os direitos que surgiram ao longo do tempo para os trabalhadores. Não é essa a proposta. Ele te coloca uma questão em que você faz análise de acordo com aquele contexto. Então, vem uma imagem, querendo saber, houve evolução do trabalho? Sim, lógico que houve evolução do trabalho.
formas de trabalho. Apesar do trabalho ser assalariado, assim como era lá nessa fábrica, assim como era para essa menina, assim como era para essas pessoas que estão aqui nesse escritório, ele continua sendo até hoje, mas os meios vão mudando e o Estado tem que regulamentar. Pois bem, avancemos. Olha aqui é uma foto até interessante para a época, né, se a gente pensar, na década de 70, pelo que eu vi essa foto, em que você tem nesse local de trabalho, me parece aí talvez alguma coisa voltada para a área contábil, não sei, só mulheres trabalhando, ali em pé. Tem um homem que provavelmente, talvez o chefe ali daquela seção, daquela repartição, e mulheres trabalhando, então, o que era uma grande evolução já para a época. Enfim, aí a gente evolui. Olha, o que era a máquina de escrever, o que era uma calculadora, tal, agora a gente já passa para um desktop, um notebook, enfim, daqui a pouco a gente vai avançar para uma próxima imagem que você tem ali agora já o celular. Olha como que era então, como é que funcionava. Aquele era um profissional no início do século XX, com aquela máquina de foto lambe-lambe. Esse já é um outro abaixo ali, um profissional com uma máquina de foto em que ele está, né, bem recente, com o crachá dele, não deixa de ser assalariado. Talvez aquele primeiro ele era assalariado com alguém chegasse e comprasse a foto. Esse segundo já tem ali uma carteira de trabalho, já é registrado. Mas, de todo modo, não deixa de ser. Para aquele cidadão tinha que ser assegurado direitos, que talvez houve falha na assegurar direito para eles, assim como para esse cidadão de baixo. E a gente vai evoluindo para chegar a imagens iguais a essa, que a gente às vezes não tem solução. Olha esse caso. Vão dizer que essas pessoas não são trabalhadores? Lógico que são trabalhadores. E como que fica a situação desse? Professor, mas eles são trabalhadores autônomos, eles são trabalhadores, mas sem garantia de direito algum. Às vezes são pessoas que, né, não têm, abre lá, começa a trabalhar ali como pessoa física, e por não ter uma vinculação ao regime geral da Previdência Social, se ele se adoece, se ele vem precisar de um auxílio-doença, ou, enfim, de qualquer benefício da Previdência, ele não está amparado. Aí o Estado falha ao não regulamentar. Gente, já passou da hora de regulamentar o trabalho desse pessoal, que sofre muito. Então, é o que nós estamos chamando aí da uberização. Se a gente pudesse agora avançar na linha do tempo, quando nós falamos do Fordismo, do Toyotismo, agora nós temos essa uberização. Na década de 90, final de 90, início de 2000, nós tínhamos ali a terceirização, ficou muito famosa. Então, as empresas terceirizavam a parte da produção dela. Aquilo que não é essencial, eu terceirizo. Já né, agora mais recente, nessa década, no final da década passada, início dessa, nós temos essa uberização que se fala. E aí chegamos até isso, né? Como é que funciona a relação de trabalho para essa menina que está em home office? O meu caso aqui hoje, estou aqui no Projeção, com vocês aqui, e uma aula remota, ou também trabalhando com WhatsApp, enfim, um mecanismo aqui de mensagens simultâneas. Como é que funciona essa legislação? Então, o Estado não pode parar. Para a gente finalizar, eu trago 2 artigos da CLT, 2 ou 3. Quer ver? Olha, primeiro a Constituição Federal, né? Então, na Constituição Federal, ele assegura um rol de direitos que tem que se assegurar para todos os trabalhadores urbanos e rurais. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária, seguro-desemprego, fundo de garantia por tempo de serviço, enfim, são os direitos previstos no artigo 7º da Constituição, os direitos fundamentais sociais. Artigo 170 fala de que a nossa ordem econômica ela tem que assegurar a existência digna, enfim, a livre iniciativa, mas sempre na busca do pleno emprego. O pleno emprego não é um emprego que é emprego para todos, não é apenas isso. O pleno emprego quer dizer emprego para todos, mas com qualidade. Quando você tem uma pessoa nessa situação, em que ela está ali, talvez sem direito algum, e prestando aquele serviço diariamente, de segunda a segunda, porque no domingo ele não pode parar, porque se ele parar, ele não tem dinheiro para se sustentar, então você tem algum problema. Bom, e aí veja só como que a nossa CLT mudou. Olha só como que era o artigo 16 da CLT. Isso mudou agora, em 2019, tá? Essa lei da liberdade, da Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica, é 2019. Dizia assim, a carteira de trabalho e previdência social, além do número, série, data de emissão e folhas destinadas a anotações pertinentes ao contrato de trabalho e as de interesse de previdência social, conterá fotografia de frente, modelo 3x4. Olha que interessante, e não é só nesse artigo que trata, tinha vários outros artigos que falavam que tinha que ser uma fotografia de frente, então não poderia ser de lado, de perfil ou de costa, né? Teria que ser uma fotografia de frente. Concorda que essa era uma época que talvez era necessário colocar isso na lei.
Bom, esse artigo foi modificado. Hoje só colocaram: a CTPS terá como identificação única do empregado o número de inscrição no CPF, o cadastro de pessoas físicas. E hoje, quem eventualmente não sabe, tem um aplicativozinho que você tem lá a carteira digital, a carteira de trabalho digital. Aí você clica ali, você baixa e vê a sua própria carteira de trabalho digital. Você vê quando que você trabalhou, você vê quanto tempo que você trabalhou. Todos os contratos de trabalho estão lá. Bom, recentemente, como que a gente tem que ver a evolução do direito do trabalho, o Estado atuando para assegurar que o trabalho tenha a sua proteção e, consequentemente, acompanhando a evolução da sociedade. Veja o artigo 75A da nossa consolidação da lei do trabalho. Esse artigo é hoje, é atual. É o artigo aí 75A, que trata da pós-reforma trabalhista de 2017, que trata do teletrabalho. Diz que a prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto nesse capítulo. O que é teletrabalho? Está ali no artigo 75B. O teletrabalho é o trabalho remoto, a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderantemente ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não configurem um trabalho externo, que é exatamente o meu caso que eu estou aqui colocando para vocês. Em suma, o tema Estado, sociedade, ou, como colocou lá, né, sociedade, Estado, trabalho, a sociedade evolui. E o Estado tem que, então, também evoluir para assegurar os direitos fundamentais a quem exerce o trabalho. O direito, o modo como vai se continuar a se exercer esse trabalho assalariado será assim por muito tempo. Talvez não, né? Teve uma evolução no pagamento também. Antigamente se fazia em dinheiro, depois se fez em ticket, depois transferência bancária, hoje se faz em PIX, depósito em conta, mas não deixa de ser assalariado. Mas essa necessidade do Estado regulamentar e acompanhar o crescimento, né, as modernizações trabalhistas. Às vezes falha, como é o que está acontecendo aí na questão dos prestadores de serviço de entrega. Bom, enfim, professora Vivian, professor Rafael, né, era isso que eu queria tratar. Coloquei no final o meu site, o e-mail, o Instagram, alguém tendo alguma... trocar ideia, conversar, mesmo discutir algum tópico daqui hoje, né? É muito bacana a gente poder estar junto aqui com vocês. Espero que tenha sido, apesar da pequena falha que houve aí de conexão, espero que tenha sido produtivo, viu? Foi sim, professor, foi excelente. Nós que agradecemos, né, a sua disponibilidade e desejamos uma excelente noite, né, professor? Passou um pouquinho do seu horário em razão da indisponibilidade, mas a gente segue, viu, pessoal? Vocês não fujam, não, porque a gente tem a continuidade agora com o professor Leonardo Ariba, que vai trabalhar mais 2 tópicos com vocês. Professor, muito obrigada. Rafa, obrigada por ter feito em nosso nome aí o convite ao professor. Foi excelente. Acho que escolhemos muito bem os nomes para